Agora, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, para a gente conversar aqui sobre temas também importantes. Professor, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você, né? Boa tarde ou boa noite? Boa tarde, ainda estou vendo uma luz aí ao seu lado, né, professor? Onde você está? Estou em Londres. Tudo bem, boa tarde, Paulo. Um prazer conversar com você hoje. Boa tarde. Obrigada. Professor, eu trouxe uma notícia agora há pouco, eu queria entender até a sua visão, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que essas tensões entre Estados Unidos e China podem custar ao mundo cerca de 2% do produto interno bruto. Inclusive, né, de acordo com o FMI, empresas e formuladores aí de políticas em todo o mundo estão explorando maneiras de tornar as suas cadeias de suprimentos mais resilientes, inclusive transferindo a produção ou para dentro de casa ou para países tidos como confiáveis. Queria entender, né, a sua visão, se isso pode levar a realmente uma fragmentação, principalmente de investimentos estrangeiros direto, se nós ou mercados emergentes como um todo podem ser mais vulneráveis a esse tipo de estratégia? Paula, é até uma situação que os Estados Unidos têm conversado muito a respeito nessa história de... Eles estão usando até dois termos, não é? Um que é o nearshoring, que é você produzir mais próximo de casa. Isso se deu porque durante a pandemia se notou aí que havia uma dependência muito grande da China com relação aos produtos vendidos. Então faria sentido você ter uma produção mais próxima, ou no México, para os Estados Unidos, ou no próprio país. E depois da guerra da Ucrânia, eles começaram a falar de uma outra coisa chamada de friendly shoring, ou seja, você comprar de países que são amigos ou que têm regimes políticos mais próximos ao seu. Então essa tem sido a dinâmica que tem sido empreendida nesses últimos tempos. Obviamente que qualquer mudança nesta situação implica aí gastos e custos elevados, porque você precisa não somente construir a indústria, atrair a indústria para o país, mas você precisa também desenvolver aquilo que é necessário para que essa indústria tenha competitividade, porque do contrário nós vamos voltar àquela ideia de protecionismo que sempre existiu ao longo da história e de subsídios, e que isso vai ter um custo muito mais elevado do que a gente pensa. Nós sabemos que subsídios distorcem extremamente a questão da competitividade. E o grande desafio, Paulo, em toda essa história é que a China, ao longo dos últimos 40 anos, desde 1978, vem investindo pesadamente na questão de infraestrutura. Portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, como ninguém mais fez no mundo, porque os chineses, e a gente já comentou isso no passado, os chineses têm um ditado que diz: construa uma estrada e fique rico, ou seja, o pressuposto do enriquecimento de um país é a infraestrutura que ele constrói para poder prover aí os meios para que isso consiga, para que a economia consiga crescer. Então, todos os países, no geral, né, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que estão quebrados economicamente, eu estou aqui na Inglaterra e você observa a olhos nus que a situação econômica é difícil, fica muito complicado neste momento os países aí conseguirem se reestruturar para parar de comprar produtos que vêm da China ou que vêm da Ásia, em razão dessa questão logística e do custo elevado que isso teria. E numa situação de inflação global em ascensão e de uma situação de recuperação econômica lenta, isso parece algo muito complicado de acontecer, e obviamente que toda esta tensão tem aí um impacto global na economia global. As empresas ficam com medo de investir, de irem para a China, ou as empresas chinesas também ficam com medo de ir para o Ocidente, porque não sabem o que pode acontecer, haja vista aquilo que você viu com a expropriação do capital russo no exterior e uma série de coisas que aconteceu. Então é complicado, faz parte da retórica, mas uma coisa importante a ressaltar, viu, Paula? As empresas americanas que fazem parte da Câmara de Comércio China e Estados Unidos em Pequim não querem sair de lá porque entendem que, ao sair do mercado chinês, eles abrem mão daquele mercado. E ninguém quer abrir mão de um mercado de 1,4 bilhão de pessoas que está num processo de renda per capita em ascensão.
Professor, um outro ponto, né, acho que ainda falando um pouco mais sobre esta situação, né, entre Estados Unidos e China, ontem até a gente noticiou aqui toda aquela questão sobre o balão chinês, né? Uma reportagem acho que da NBC trouxe ali que o balão chinês que foi derrubado pelo caça americano estava espionando bases aéreas dos Estados Unidos. A mídia americana tem reportado muito sobre esse assunto, falando especificamente que o balão aí, no caso, né, ele já foi capaz de transmitir informações coletadas instantaneamente para Pequim, né? A reportagem da NBC traz também que o governo chinês acabou ali negando, né, que se tratava aí realmente de uma espionagem, ou seja, esse é um assunto que, a princípio, né, a gente viu ganhando bastante destaque, depois parecia que estava ali até controlada o tema, agora volta novas acusações. Eu queria entender a sua visão e os impactos que isso podem trazer, se devem trazer algum tipo, né, de agravamento em relação a essa situação Estados Unidos e China. Olha, espionagem mútua, Paulo, é uma coisa que todo mundo faz. Você lembra daquele drone que estava sobrevoando ali a Crimeia, feito pelos americanos? E a opinião pública americana até se manifestou a respeito, dizendo: por que nós temos um drone de investigação sobrevoando a Crimeia? Não é? Se nós não estamos envolvidos na guerra. Então, essa questão de espionagem é normal, ela acontece muito no mundo inteiro, e a gente vê, não é? Mesmo quando você vai para a França, quando você vai para outros lugares, sempre se fala a respeito da questão da espionagem, e o grande problema é que você vê que essa situação tem piorado, e existem, obviamente, as preocupações com a questão da mídia social, como ela é utilizada, e aí você vê o governo fazendo aí o banimento do TikTok no Canadá, nos Estados Unidos, mas o que a gente vê, ao fim de tudo, é que é uma guerra de narrativas em que a coisa que é mais sacrificada nessa história toda é a verdade, porque você precisa criar aí o inimigo imaginário, e é aquilo que eu comentei até, acho que com você uma vez: qualquer coisa que seja inventada pela China nos próximos anos, sem dúvida vai sempre ter, vai ser carimbada com esta ideia de que o produto é feito para espionagem do governo chinês. Então, isso você viu com o 5G, você vê com o TikTok, qualquer empresa chinesa vai vir sempre com esse estigma que foi criado como uma forma aí de se tentar fazer com que houvesse uma predisposição contrária à utilização ou importação de produtos chineses. Mas a realidade é de que, enquanto o mundo não tiver competitividade para fazer frente àquilo que a China conseguiu construir ao longo dos últimos anos, fica difícil de você observar uma movimentação contrária. E também existe uma outra questão importante. Se a China atinge, e isso a gente tem repetido bastante, uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares em 2049, isso é extremamente disruptivo, e todos os países que quiserem ter aí uma parte desse crescimento terão de necessariamente entender e aprender e a conviver com o regime que você tem em Pequim. Isso faz parte do jogo, assim como se observou em outras ocasiões. Então, tudo isso faz parte de uma guerra de narrativas em que a gente nunca sabe efetivamente onde está a verdade, viu, Paula? Esse que é o grande problema. Na Guerra Fria, quem viveu nos anos 80 e lembra da Guerra Fria, vai se recordar que os russos, por exemplo, faziam desfiles militares, grandes desfiles militares, utilizando coisa de plástico. E aí a mídia ocidental reportava da capacidade letal dos equipamentos russos quando era tudo plástico. Então, a gente nunca sabe o que é a verdade nessas histórias. Professor, quero falar contigo ainda sobre esta visita de Emmanuel Macron lá à China, mas eu vou para um rápido intervalo comercial. Continue aqui ligadinho na BMC News, voltamos em instantes. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
De volta aqui na nossa programação, 12h22. Quero voltar com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, recentemente, a gente viu a visita de Xi Jinping a Moscou, acabou trazendo ali uma grande repercussão, principalmente em relação à Europa. A Europa não teria gostado muito até a princípio. A ideia, a intenção principalmente da China era tentar um acordo de paz. Hoje, especificamente, o presidente da França, Emmanuel Macron, está na China e já se encontrou com Xi Jinping, está aí a Europa toda de olho, inclusive nessas movimentações chinesas, De um lado ali, alguns da Europa gostariam até de se desenvolver laços mais fortes, estreitos com Pequim. Por outro lado, outros países estão um pouco preocupados com essa amizade de Pequim com a Rússia. Emmanuel Macron, parece que está aí bem convencido de tentar ajudar a China nesse papel importante aí na construção da paz. Eu queria entender como que você enxerga esse passo, a saída de Macron à China no momento em qual a própria Europa acabou criticando um pouco essa reaproximação de Xi Jinping à Rússia e Macron, que ficou ali também com a imagem muito afetada por conta da situação do seu país ali interna, quando acabou determinando a alteração da lei da Previdência Privada na França, aumentando a idade sem passar pelo Congresso. Qual que é a sua análise sobre esta visita de Emmanuel Macron à China? Olha, ele inclusive está levando a von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, nessa viagem, mais ou menos numa situação de... Lembra aquela história do policial bom e o policial ruim, não é? Porque a von der Leyen tem sido ali muito crítica da China com relação à questão ucraniana, mas o fato é de que se você quer efetivamente ver o encerramento desta guerra, Paula, você precisa que os chineses tenham uma participação e uma atuação mais efetiva para resolver todo o processo. Até porque aqueles que poderiam eventualmente atuar na mediação, como os Estados Unidos e os próprios países europeus, estão envolvidos profundamente numa guerra contrária à Rússia. E a Rússia precisa aí ser convencida por alguém que tenha aí uma capacidade de mediação nesse processo todo, para convencê-la de que não vale mais a pena continuar a guerra. O problema todo é que o discurso da presidente da Comissão Europeia é de que para haver paz é necessário que você siga a estratégia estabelecida pelo presidente Zelensky, que é a da devolução de todo o processo de expansão russa na Ucrânia, desde a Primeira Guerra, e tudo seja devolvido à Ucrânia. A gente sabe que isso não vai acontecer porque o presidente Putin jamais abriria mão, por exemplo, da Crimeia e dos territórios conquistados. Então a gente tem que levar isso em consideração, o que dificulta muito para que seja imposta essa agenda. Pequim fez aí um plano, uma cartilha daquilo que deveria constituir os termos da negociação, reconhecendo o direito internacional, a integridade territorial. Mas uma das coisas que o documento fala, precisamente, Paula, é que a China entende de que os países não devem ficar forçando processos de intervenção, seja por alianças militares ou até econômicas, como você vê no caso da OTAN. Então, os chineses têm sido muito claros nesse sentido e os europeus basicamente descartaram o plano. A visita do presidente Macron acontece no momento em que ele precisa ter um ganho externo de imagem em razão dos seus problemas domésticos. A situação, hoje eu acho que é o 11º ou 12º dia que você vê de manifestações intensas na França e não há expectativa de que isso mude. E o problema é que ele está no início do segundo mandato com uma taxa de rejeição de mais de 70%. E isso fica muito difícil de reverter nos próximos 2 anos. Então ele precisa ali, primeiro, colocar a França numa posição de liderança global, que ela já não tem há muito tempo. Em segundo lugar, tentar ali convencer o presidente Xi a ter uma atuação diferente da que ele tem tido nesse momento, para ser ali o grande sair dessa situação como líder político que conseguiu convencer a China
a atuar mais intensamente na negociação de paz. Então, esse é o objetivo dele. O da von der Leyen é tentar ali ser o policial ruim da história toda para tentar dizer que não, tem ali os Estados Unidos, e eu acho difícil de convencer os chineses nesse momento com essa retórica. Tá certo. Professor, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação da BMC News. Muito obrigada, até a próxima semana. Um grande abraço, Paula, um prazer conversar com você e com o pessoal da BMC.